rotina de estudo, como estudar, aquilo que você vem da escola, principalmente como os pais organizam os filhos a fazer as revisões ou as anotações em casa. A gente tem a parte da adolescência, né? Toda a dificuldade, os conflitos que todo mundo vivencia, da faculdade. E depois, quando a gente quer prestar o vestibular, quando a gente quer prestar um concurso, você que faz direito vai para exame da ordem, enfim. Na maior parte do contexto de aprendizagem aqui no Brasil, a gente já sabe que nós não temos uma fama muito boa lá fora, né? Então, se você fizer uma pesquisa do índice, em qual patamar em relação à educação no Brasil, você vai ficar extremamente abismado e espantado. Até poderia falar sobre isso, mas o vídeo vai ficar muito grande. Então, fica aí para você pesquisar, para você entender talvez o porquê é que você tem tanta dificuldade de ter uma rotina com qualidade de estudos e uma rotina que realmente te ajude a aprender e a diminuir as suas dificuldades de estar desenvolvendo um bom material, coisa que vai afetar quando você precisar fazer um vestibular, quando você quiser prestar um concurso. E qual um dos problemas mais graves que a gente encontra aqui em relação ao nosso ensino? Dependência. E o que significa isso? O professor escolhe o que você vai estudar, manda o material que você vai estudar. Muitas das vezes as videoaulas nem coincidem com o material que você vai estudar. Muitas das vezes é um professor que está doente, desmotivado, deprimido, que só para escutar ele dando aula você já fica cansado de ouvir, não consegue manter a tua atenção, e é ele que determina quando é que você vai ser avaliado pela nota que ele vai te dar e o trabalho que você tem que fazer, aqueles trabalhos de classe, enfim, né? E pior de tudo, que muitas das vezes quando a criança é uma criança ainda, né, quando ela está lá nos 6, 7 anos, os pais nem têm consciência de como é que o filho tá aprendendo lá, e muitas das vezes o coitadinho vem com uma nota ruim em casa, e aí a culpa é da criança que não prestou atenção, a culpa é da criança que não estudou direito. Mas quando vai ver, se parar para sentar ali e analisar, será que de fato a culpa sempre é da criança? E o que acontece em relação a isso? Vai gerando insegurança, vai detonando a autoestima. E aí é onde que entra todo aquele contexto de fracasso escolar. Será que o problema sempre são as crianças? Será que o problema sempre somos nós? Eu vivenciei isso. Vim de escolas estaduais, e eu não vou dizer que são todas as escolas estaduais ruins, não, tá? Porque a gente pega muito professor motivado aí, mas infelizmente depois de um tempo se desmotiva também, porque a gente já sabe, né, como é valorizado o professor aqui no Brasil. Então, não é nenhuma crítica a eles. A crítica só entra nesse sentido: se escolhemos uma profissão, por mais que sejamos desmotivados, as crianças e as outras pessoas que estão ali para querer aprender, elas não devem pagar por isso. Aqui tá a minha crítica. E eu fui uma dessas que pagou por isso. Descobri tardiamente que era TDAH. Tinha muita dificuldade de ficar concentrada ali nos meus estudos. Foi um martírio. Trouxe toda a minha decepção, o meu bloqueio, achando que não prestava para nada, que não servia para estudar. Foi difícil poder mudar isso, e talvez seja a sua situação. E o maior problema é que a gente fica dependente, né? A gente não é incentivado a ter autonomia. Ai de você se questionar o professor, então. Vixe, mãe do céu, vai ser perseguido. Gente, e é importante sempre reforçar, não estou generalizando, mas a maioria é assim, tá bom? E eu acho que você que tá me ouvindo aqui, você sabe disso, se bobear já tá passando por isso também. Abriu a boca, mexeu lá com o professor, que ele pegou raiva de você, meu filho, aí sim que você vai ter que ser um ninja para conseguir se manter atento lá, porque vai ficar implicando com você, tá bom? Bom, e qual que é a minha segunda crítica em relação a isso? Tá dando aula, a gente não tem um conceito mínimo de como fazer resumos. Poderia ter isso em sala de aula. O que é memorizar? A importância das revisões. A importância de você sair de casa e estar estudando em casa. Eu sei que todo mundo recebe dever de casa para levar em casa, mas eu acredito que deveria ter pelo menos uma grade escolar ensinando sobre memorização, ensinando sobre estudo ativo, ensinando sobre leitura, tentando detectar quem está com problemas de compreensão, né, os analfabetos funcionais, ter essa abertura, porque
Até os psicopedagogos acabam tendo muita dificuldade de tentar, junto com o próprio profissional, pedir para que se mude a didática e que seja de uma forma que seja muito mais inclusiva para cada um que tem um modo diferente de aprender. Enfim, são diversos aspectos que eu poderia trazer aqui, mas esses dois são os principais que fazem com que você estude errado ou que detonam com a sua autoestima e você não tenha a motivação que você precisa. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei alguns passo a passo que você vai conseguir melhorar isso. Claro que se você for mãe, você estiver com seu filho tendo dificuldade em relação a isso, eu sei que tem que tomar até todo cuidado de ir lá conversar com o professor, porque é muito difícil o professor assumir que a aula dele não está didática. É muito difícil o professor assumir de que, opa, deixa eu ver aqui a forma que eu estou ensinando, porque pode ser que essa criança não esteja aprendendo, está desmotivado. Então, tô aqui, tô batendo meu cartão, é isso aqui. Se vire mãe, se vire pai, se vire tutor e ensina seu filho, porque eu não sou obrigado. Lembrando, novamente, não estou generalizando. Então, mamãe e papai, se você está tendo essas dificuldades, toma cuidado, porque não significa que é o seu filho que está com problema lá na sala de aula, que é o seu filho que não está interessado em aprender. Porque a gente apanha. Eu lembro que eu apanhava de pequena porque eu não conseguia memorizar matemática, eu não conseguia entender matemática. Quando minha mãe ia lá tirar a informação, eu sempre era o problema, catava eu pelo cabelo, enfiava a minha Graças a Deus que nem todo mundo tem mãe desse jeito, mas a minha era assim. Catava a cabeça, enfiava assim, como se eu fosse aprender comendo o caderno. E isso foi me gerando muitos traumas. Eu era burra, eu era o problema. Isso me afetou, traumatizou profundamente. Então toma cuidado em fazer isso com seus filhos. Toma muito cuidado em falar que ele é um desleixado, que não presta atenção, porque geralmente não é isso. E me desculpe, professores, se você não é assim, esse vídeo não é pra você. Você nem precisa ficar aqui me ouvindo, tá bom? Então é muito importante. Eu sei que muitas das vezes os pais têm uma vida muito corrida, mas é muito importante que você procure ver como a criança está aprendendo, como o seu adolescente está aprendendo. Então, se pega todas as dicas que eu vou dar aqui pro pessoal que acompanha o meu canal, que são de concurseiros, que são pessoas que prestam vestibulares, pessoas que estão fazendo faculdades, mas presta atenção aqui, tenta adequar ao teu filho as sugestões que eu vou dar. Entra numa playlist que eu tenho aqui sobre aprendizagem, dicas de organização e tenta adequar ao teu filho, tá bom? Então, voltando aqui pra vocês, pra turma aqui que é do meu canal. Pra você que não me conhece, sou especialista em aprendizagem e psicanalista. Já estou um bom tempo nesse mundo aqui e foi estudando, foi pesquisando que eu descobri como desbloquear esses sintomas de bloqueios que a gente traz na vida adulta, né? Que pode afetar muito, profundamente o nosso sucesso, o nosso desempenho na vida intelectual, tá? Primeira dica que eu vou te dar. Tudo que é novo, você vai precisar de energia para aprender. Piaget já dizia que nós acabamos tendo mais facilidade com a aprendizagem quando a gente traz uma pré-informação. Fica muito mais fácil para você aprender o novo, associando com aquilo que já tem e você engrena tranquilo. Matérias novas geralmente são difíceis e não significa que ela seja difícil de verdade, né? Mas pelo fato de você não ter essa pré-informação, para você vai ser um novo, e um novo realmente tem que despender muita energia. Então, se você está lá com um professor que está falando e você não está entendendo, se você está lá com um PDF que você está lendo e não está entendendo, vamos supor, se você dá uma olhada aqui como estudar letras de lei, se você for de faculdade de direito, se você presta concursos ou exame da ordem, dá uma olhada, vê se você acha aqui no canal eu explicando sobre como estudar letras de lei. Quando você vai lá como estudar letras de lei, isso vai servir também para você que precisa ler PDF de qualquer área. Então, mesmo que você veja como estudar letras de lei, você vai conseguir entender como fazer as suas leituras, que fica mais reflexiva, mais ativa. Mas mesmo assim, se você perceber que o professor não está conseguindo entregar o conteúdo para você, ele não está sendo didático para você, pode ser didático para o outro, porque já tem esse pré-conhecimento, talvez tenha um reforço, já teve reforço em outras séries, ou facilidade de pegar as coisas, mas se não é o seu caso, e aí você vê que as outras pessoas estão aprendendo menos você, não ache que você é o fracasso, simplesmente você não tem esse pré-conhecimento. Então, o que você vai fazer?
pega lá, anota tudo que o professor te der, venha para tua casa, procure no YouTube professores do mesmo conteúdo até você achar um que de fato te ajude a compreender melhor. Estude no final de semana, faça as suas anotações, compreenda bem. Se tiver questões, faça questões. Você vai ver que quando você voltar a ouvir esse professor que tá lá arrastando, ou que realmente é bom para os outros, você vai perceber que você vai ter muito mais facilidade. E lembrando que o novo, que os conteúdos vão ficar mais fácil a partir do momento que você conseguir compreender ele melhor, treinar bem, fazer várias releituras, várias revisões, vai passar a fazer parte da tua rotina, vai passar a fazer parte das suas sinapses, tá? E você vai passar até a gostar mais dessa matéria. Não significa todas, porque tem algumas matérias que realmente são muito difíceis, que até Einstein tinha dificuldade de compreender. Mas no contexto geral do público, que eu sei que está aqui no meu canal, vai dar certo, tá bom? 2. Na escola, na faculdade, doutorado, pós, você precisa entender que estudar também é fora da escola, que é o que eu falei. Então, quando você sai de lá, que você percebeu que a aula tá muito chata, mas você precisa dessa nota, você precisa realmente conseguir ter as notas para depois não ficar com dor de cabeça, é a mesma dica que eu dou do 1. Vá pesquisar fora, vá buscar no YouTube. Graças a Deus vocês estão tendo isso em mãos. Crie o seu conteúdo e olha, eu vou te dar uma dica melhor ainda. Se você sabe que vai ter aula com esse professor, com essa matéria que você está tendo muita dificuldade, antes, já estude, já pega ali, mas eu tento com o meu PDF, com o material que tem aqui, com o livro que a escola me deu, com o livro que eu comprei, mesmo assim não está dando. Exatamente, porque também está relacionado ao teu estilo de aprendizagem mais acentuada. Eu sei que é polêmico esse negócio de estilo de aprendizagem, mas é só polêmico, porque de fato nós temos facilidades em determinadas áreas cognitivas. Por exemplo, eu aprendo muito bem vendo videoaulas, eu aprendo muito bem escutando podcasts, eu compreendo se é uma matéria que eu tenho dificuldade e for diretamente para a leitura, como matemática, por exemplo, eu não vou conseguir aprender tão bem, tá? Algumas matérias sim, se eu for direto para um livro, se eu for direto para um PDF, mas eu já tenho esse pré-conhecimento, eu não vou ter tanta dificuldade. Então é importante você detectar qual a matéria que você tem dificuldade e a forma que você aprende melhor e adequar ao seu perfil. Não é o que os outros mandam, porque o que acontece com a gente por causa desse sistema? Nós ficamos dependentes. Tudo que o líder fala, tudo que o outro fala, você vai atrás. E se você percebe que não está funcionando, você começa a pedir dicas para os amiguinhos ali de como eles estão estudando. Só que no contexto de estilo de aprendizagem e a base que você tem, muitas das vezes isso também vai ser um tiro no pé. Então é muito melhor você seguir essa sequência para não correr o risco de nadar e no fim morrer afogado antes de chegar na ilha, morrer na praia, tá bom? Tá, então outra coisa que você precisa entender, que toda vez que você tiver uma noite de sono ruim, que você estiver muito preocupado, muito cansado, muito estressado, deprimido, tendo crise de ansiedade, isso vai afetar os seus estudos. Primeiro você tem que regular isso aqui, tá? Não conseguimos aprender de modo substancial estando desregulados internamente. A gente não consegue ativar a atenção sustentada, que são 3 tipos de atenções importantes: a sustentada, a concentrada e a seletiva. Então é importante que você cuide dessa parte para que você não fique achando novamente que você é um problema, que você não nasceu para estudar. E outra coisa, não deixe as pessoas te rotularem. Ninguém da tua família que diga: não deu para estudo, esse daí não sei o que vai virar, esse daí não sei o que, esse daqui. Não pegue esses rótulos, tá bom? E se você é mãe, seja quem for estiver ouvindo, não rotule o teu filho, porque isso, ao invés de se você acha que falar isso tá ajudando, você tá afundando mais ainda. É como pegar a cabeça dele e afundar mesmo no poço, terminar de afogar, e vai pegar uma raiva tão grande do sistema escolar, de estudo, de qualquer coisa que lembre de estudo, e ele vai ter bastante dificuldade de engrenar na vida adulta também. Então toma muito cuidado com essas coisas, tá bom? Então, procura regular isso antes. É importante. Tenta fazer uma autoanálise, procura um terapeuta, procura pesquisar sobre isso e vá adequando a uma rotina
mais com qualidade dentro daquilo que está dentro das suas possibilidades, tá bom? Déficit nutricionais, se você tiver com déficit de D3, se você tiver com déficit principalmente da metilcobalamina, que é a B12, vai afetar a sua retenção de conteúdo e a sua motivação, a sua energia que você precisa para se manter nessa jornada junto com seus amigos e você consiga chegar no final da sua faculdade ou ser aprovado naquilo que você tanto almeja, tá bom? Então procure de tempo em tempo fazer uma checagem, fazer exames de sangue. Se você é de uma classe muito baixa e às vezes você depende do SUS, né? Procure um clínico geral, peça para que faça uma bateria de exames em você. Na pior das hipóteses, você precisa pelo menos pesquisar e descobrir quais são os nootrópicos, quais são as vitaminas fundamentais para alimentar bem o seu encéfalo. Então anota aí para você depois pesquisar isso pra gente, tá bom? Uma coisa que você precisa tomar cuidado quando você pesquisa suplementações. Não adianta você ir lá comprar um nootrópico como o Cognitus ou a Bacopa, que é a Bacopa Munieri, que te deixa concentrado se você estiver com déficit de D3 e com déficit principalmente da B12, tá bom? Porque não adianta você tomar uma Ritalina, não adianta você tomar o Cognitus, não vai adiantar se você estiver com esses déficits nutricionais. Para você usar esse tipo de ativador, esse tipo de estimulante, mesmo o café, o chá verde, seja o que for, o guaraná que você está colocando aí, você tem que regular os seus déficits nutricionais, tá bom? Tá. 4. Precisa aprender que sem a atenção não tem memorização. Diferentemente da atenção dividida. A atenção dividida é quando você está estudando, olhando outros estímulos, prestando atenção em outros barulhos, parando toda hora para olhar redes sociais, parando toda hora para ir para o YouTube. Você vai reter muito pouco do conteúdo. Você precisa ter 3 tipos de atenção que eu já falei no começo, que é a atenção sustentada, que é a concentrada e que é a seletiva, tá bom? Importantíssimo. TDAH, se você que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, vai precisar tentar descobrir qual o horário que você rende mais, tá? Tomar muito cuidado com a alimentação. A alimentação tem que ser leve, não pode ser uma alimentação pesada. Descobrir onde que você está menos estressado e menos cansado para que você consiga estudar e usar um timer. Olha na playlist que eu falo bastante sobre isso, tá? Isso serve para todo mundo no final das contas, tá bom? Tá, Kátia, mas atenção sustentada, concentrada, seletiva não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Para que a atenção sustentada fique ativada, você tem que estar com a seletiva, ou seja, eu escolho prestar atenção só nessa matéria, seleciono ficar concentrado aqui. A concentração está em quanto tempo você consegue ficar ali ligado dentro desse hiperfoco, prestando atenção no que você está vendo. Imagina, se você está com uma leitura que não condiz, uma forma de estudos que não condiz com o seu estilo de aprendizagem, você pode usar a fórmula técnica que for, você não vai conseguir manter a sua atenção sustentada, que é aquela atenção que você se mantém ali só naquilo e você fecha os olhos e você consegue sem colar explicar aquilo que você está estudando. Quer uma dica para saber se você está usando a atenção sustentada? Você faz uma leitura, você vê um professor explicando uma aula, aí você vira assim, fecha os olhos, eu acabei de estudar isso, falou sobre isso. Se você não conseguir, você está ativando a atenção dividida. Então anota essa dica aí para você não esquecer e faça uso de um timer, tá bom? Tá. Sim, tem que detectar qual o melhor horário que você estuda mais, tá? Outra coisa, você tem que aprender a planejar o seu dia. Não é aquela coisa engessadinha, cheio de horários, mas você precisa à noite ou logo de manhã fazer uma lista de prioridades. O que eu vou estudar hoje, o que eu vou me organizar hoje, o que durante o dia todo eu tenho de responsabilidades. Porque se você não fizer isso, quando você estiver estudando, as preocupações, os lembretes vão vir, tá? E você tem como treinar e condicionar a tua mente. Como? Usa uma folha da distração, tá? Eu acredito que deve ter um vídeo aqui falando sobre a folha da distração. Vai lá olhar, porque tem técnicas ali dentro. Não é só pegar uma folha e colocar ali as preocupações como as pessoas indicam. Tem algumas técnicas que você pode usar. É treino, tá? No começo você vai ter dificuldade, mas você consegue treinar sim para ter a atenção. Uma coisa que vai ajudar a desenvolver também a sua atenção sustentada, a atenção concentrada, né? E a atenção seletiva. Você pode pegar uma caneta, ligar um timer e todo dia
ficar com esse timer e pensando na caneta e descrevendo ela. Você vê essas dicas assim, mas não significa que você só pode estudar assim. Quando você estiver lavando louça, estiver limpando a casa, procura focar naquilo que está fazendo, não deixar que a atenção se divida quando você está fazendo uma coisa no automático e pensando outra coisa. Isso é atenção dividida. Quer ver um teste de atenção dividida? Enquanto eu bato essa caneta assim, eu quero que você conte quantas batidas eu estou dando e que você responda também as minhas perguntas, tá bom? Vamos lá? Conta aqui. Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Qual o nome do teu pai? Qual o nome da tua mãe? O que é que você veio aqui? Para quê? Qual o seu desejo no futuro? Qual a sua maior preocupação hoje? Conta aqui, coloca aqui quantos que você conseguiu contar. Isso é atenção dividida, é o que acontece quando você está estudando, pensando em outras coisas. E eu tenho certeza absoluta que você se perdeu na contagem ou se perdeu em responder as minhas perguntas. É isso que acontece quando você está estudando, pensando um monte de coisa juntos. Isso não é atenção sustentada. Quando você conseguir desenvolver a tua atenção sustentada, você vai ver que mesmo no dia seguinte, você vai conseguir lembrar o que está estudando e vai precisar revisar muito menos para reter e memorizar. Combinado? É isso, espero ter te ajudado, tirado as suas dúvidas em relação à aprendizagem e dá um curtir, clica no sininho que você vai ter muito mais conteúdos parecido com esse, tá bom? Não é um canal só para concurseiro, é um canal que pode agregar em diversas áreas também, tá bom? Beijão, abraço forte de ursa. Te espero também no Insta.